A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-lo para juntos compartilharmos de um texto sagrado no Evangelho de João, capítulo 14, e também em 1 Coríntios, onde nós vamos encontrar esta mensagem muito esclarecedora. Preste atenção. Assim disse Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Observe bem. Se me amais. Então a colocação dele é condicionada ao amor a ele. Então não é o interesse por ele, é amor verdadeiro, sentimento de reconhecimento, de bênção recebida através do sacrifício dele. Então ele está dizendo: se vocês me amam de verdade, eu me comprometo em enviar da parte do Pai o Espírito Santo, e ele estará convosco. Então o Espírito Santo é dado a quem compromete amar ao Senhor Jesus. Está vendo? Não procede de pastor e nem de igreja e nem de denominação. Não é uma obra praticada nem por pastor, nem por igreja, nem por denominação. É uma obra do coração de Deus, operada em Cristo e revelada a nós pela própria palavra que ele está nos trazendo. Está entendendo? João capítulo 14, verso 16. E ele diz, verso 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Ou seja, as pessoas que estão no mundo, que vivem no mundo, que não se dispõem a amar a Jesus, que não se dispõem a crer em Jesus, não recebem o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu estou falando errado, porque eu conheço muitas pessoas que dizem que tem o Espírito Santo, que não são evangélicos. Querido, não estou falando de igreja, de denominação e nem de nada. Estou falando de relação homem-Deus. Jesus disse que só recebe o Espírito Santo aquele que crê nele e que se dispõe a amá-lo. Sem discussão. É isso aí que ele está ensinando. Agora observe bem. Olha mais. Porque o mundo não pode receber, ou as pessoas que vivem no mundo, porque não vê nem o conhece. Então Jesus volta para os discípulos e diz assim: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Aqui nós temos, portanto, essa declaração. Em 1 Coríntios, capítulo 14, aliás, capítulo 2, verso 14, nós temos essa escritura, dita por Paulo, através de uma inspiração dada pelo Espírito Santo de Deus, que foi dado a Paulo, conforme disse Jesus. Você está entendendo? Então, Paulo creu em Jesus, mostrou amor a Jesus, recebeu o Espírito Santo e agora ele está falando pelo Espírito Santo. Então, olhe bem. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem que está no mundo, que vive no mundo, o intelectual, o conhecedor, o sábio, segundo a literatura humana, ele não tem capacidade de entender as coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas espirituais só podem ser entendidas, conforme disse Jesus, pela instrução do Espírito Santo. E o Espírito Santo só trabalha no coração de quem crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador. Consequentemente, para que uma pessoa possa dizer: eu tenho conhecimento espiritual desta e desta causa, ele precisa primeiramente reconhecer que é um pecador, ir até aos pés da cruz, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e depois disso ele recebe o Espírito Santo e ele passa a ser instruído pelo Espírito Santo. Daí Paulo coloca o homem natural, ou seja, aquele que vive no mundo de uma forma natural, que nunca teve essa experiência real com Cristo, não entende nada de coisas espirituais. Ele pode entender muito
de doutorado em ciência, de doutorado em geografia, de doutorado em medicina, doutorado em tecnologia, em qualquer outra área da vida humana. Mas as coisas espirituais só são discernidas pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só atua no coração daqueles que amam a Cristo a ponto de despojar de toda a atenção com este mundo e se voltar para o serviço e obediência ao Senhor. Viu? Ensinamentos da palavra. Mas poucas pessoas entendem isso ou buscam isso. Portanto, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Você aceita isso? Não, porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Você aceita isso? Sim, é porque você tem o Espírito Santo de Deus. Quem dá entendimento dessas coisas espirituais é o Espírito Santo do Senhor. Mas se você não tem, há uma esperança. Abra o seu coração e convide-o. Convide-o para estar com você e ele vai te dar todo o conhecimento necessário para você entender os mistérios que a humanidade desconhece. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, abra o entendimento, abra os olhos, abra a audição daqueles que ainda não conhecem, não entenderam a Tua palavra, para que através, ó Pai, da vontade de cada um, eles possam receber não só o perdão dos seus pecados, como também o Espírito Santo, para instruí-los no dia a dia, nessa jornada de peregrinação que temos na terra, até o encontro com o Senhor. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.